Thumbnail X. Parte 3. Altere o modo Blender Render para Cycles Render. Selecione um dos tubos. Vá ao menu de materiais e crie um novo material. Pressione 7 do teclado numérico para a vista superior. Pressione C para pincel de seleção e selecione todos os tubos, como mostrado. Volte ao menu de materiais e marque Copy Material Choosers. Assim, todos os tubos ficarão com esse mesmo material. Vejam. Divida a Workspace em duas. Na de baixo, escolha Node Editor. Marque as opções mostradas. Adicione um Image Texture. Conecte esse Image Texture ao Diffuse. Clique em Open e abra o arquivo com a textura metálica. Adicione um Vector Mapping. Conecte ao Image Texture. Adicione um Vector Transform. Conecte ao Mapping. Adicione um Input Geometry. Conecte a saída normal no Vector Transform. No Vector Transform, altere onde está o Object para a câmera. No Mapping, altere para um modo Texture e configure como mostrado. Senão, os tubos ficam parecendo garrafa de refrigereca. Adicione um Add Shader entre o Image Texture e o Diffuse. Adicione um novo Diffuse e conecte na porta 2 do Add. Adicione uma Color Vamp. Configure essa Color Vamp como mostrado. Adicione um Converter Math. Com Shift D, faça duas cópias desse Math. Conecte esses blocos, como mostrado. E configure um Math da esquerda como Divide. O do centro será Add mesmo. E o da direita será Módulo. No bloco módulo, altere o valor para 1. Divide. Add. Módulo. Adicione o input Object Info. Adicione um Converter Separate X, Y, Z. Conecte a saída Location do Object Info no Separate. Conecte apenas a saída X do Separate no Math Divide. Altere o valor do Divide para 20. Na Workspace da visualização 3D, altere para a vista superior. Altere o modo de visualização para Rendered.
Uai, o que houve? Ah! Esse bloco de fuse está no lugar errado. Tem que ficar antes do shader Add. Com tecla Ctrl e botão direito do mouse, corte as ligações desse shader. Posicione o shader Add depois do diffuse, como mostrado. Refaça as ligações. Ah! Agora sim. Volte ao bloco Math Add. Altere seu valor até que as cores preencham todos os tubos. Vamos recapitular. Para as cores dos tubos, o location do Object Info é ligado ao separate X, Y, Z. A saída X do separate é ligada a um conjunto de 3 maths, divide com valor 20, add com valor 5.9 e módulo com valor 1. A saída do módulo é ligada ao Color Vamp, configurado com as cores mostradas. A saída do Color Vamp é conectada a um diffuse. Esse diffuse entra na porta 2 de um Add Shader. A porta 1 do Add Shader é ligada a outro diffuse, que foi configurado com a textura metálica. Agora, vamos atribuir às esferas uma textura metálica, como fizemos nos tubos. Vá ao menu de materiais e crie um novo material. Adicione um Image Texture. Conecte esse Image Texture ao diffuse. Clique em Open e abra o arquivo com a textura metálica. Adicione um Vector Mapping. Conecte ao Image Texture. Adicione um Vector Transform. Conecte ao Mapping. Adicione um Input Geometry. Conecte a saída normal no Vector Transform. No Vector Transform, altere onde está o Object para a câmera. No Mapping, altere para um modo Texture e configure como mostrado. Para as esferas, vamos adicionar um Mix Shader, para misturar a textura metálica com um shader reflexivo. Adicione um shader Gloss. Conecte esse Gloss na porta 2 do Mix e configure-o com valor 0. Altere o valor do Mix como preferir. Selecione as demais esferas da cena e copie esse material para elas, como já aprendemos. Lembram daquele plane que criamos para esconder as melosquências? Aqui, deixei-o em outro layer. Selecione esse plane. Vamos criar um material em degradê para ele. Selecione a visualização material. Crie um novo material. Adicione um Color Vamp e conecte ao diffuse.
Adicione um Gradient Texture e conecte a saída FAQ ao Color Vamp. Adicione um Vector Mapping. Por último, adicione um Input Texture Coordinate. Ligue a saída Generated do Texture Coordinate ao Mapping. Altere o valor de Z Rotation do Mapping para -90. Configure o Color Vamp como mostrado. Altere a visualização para Rendered. Se necessário, altere o valor de Y Scale do mapping para ajustar a posição do degradê. Dê um nome à nossa cena e adicione uma nova cena com a opção New. Essa nova cena pode ser Blender Render mesmo. Altere para visualização Solid. Pressione 5 do teclado numérico para vista ortogonal e 1 para vista frontal. Com o cursor no centro, adicione um plane. Rotacione esse plane em 90 graus no eixo X. Dê zoom na tela com a rodinha do mouse para aproximar a visualização. Adicione uma câmera. Posicione a câmera para focalizar o plane de frente. Selecione o plane e entre no modo de edição, pressionando Tab. Pressione Ctrl R para fazer um corte longitudinal na malha. Selecione os dois vértices da esquerda e delete-os. Saia do modo de edição e adicione um modificador Mirror, que significa espelho. Entre novamente no modo de edição. Selecione os vértices da direita e pressione E para extrudir esse segmento. Com esses dois vértices selecionados, pressione Alt M para uni-los no centro. Agora, faça como mostrado no vídeo. Isso que estamos fazendo é aquele facho de luz que aparece quando a esfera principal surge. Atribua a esse objeto um material branco. Marque Shadeless. Dê um nome a essa cena. Volte para a primeira cena. Na Workspace do Node Editor, marque as opções mostradas. Dê zoom na visualização do Node Editor até encontrar os blocos. Veja que há um bloco Render Layers com nossa cena principal ligado a um bloco Composite. Adicione em Input um novo bloco Render Layers e nesse bloco atribua outra cena. Adicione um layout Reroute. Posicione-o na linha de ligação mostrada e ele se liga automaticamente. Adicione um Output Viewer. Conecte o ponto Reroute no Viewer. Vá para o tempo 140, quando o facho de luz deve aparecer.
clique no ícone de câmera do Render Layer da tela principal para renderizar o frame 140. Quando terminar, volte ao Workspace para Node Editor. Veja que, agora, ao fundo do Node Editor, está nossa cena renderizada. Pressione V para diminuir a imagem, ou Alt V para aumentar. Adicione um Color Mix. Posicione-o na linha de ligação entre o Render Layer e os outputs, até que ele se conecte automaticamente. Agora, clique no ícone de câmera do Render Layer da outra cena para renderizar. Ele não mostra, mas renderizou a outra cena, sim. Volte ao Workspace para Node Editor. Viu? Renderizou, sim. Altere o valor do Mix para ver as duas cenas sobrepostas. Altere de Mix para Add. Volte o valor para 1. Adicione um Distort Scale. Posicione-o para se ligar entre o Render Layer da segunda cena e o Add. Altere os valores de X e Y até que o facho fique do tamanho certo. Agora, adicione um Filter Blur para desfocar o facho. Altere os valores até o desfoque ideal. Por último, adicione um novo filtro Glare. Ligue-o como mostrado. Altere o tipo do Glare para Ghosts. Configure esse Glare como mostrado e veja o resultado. Vamos animar esse facho, fazendo-o aparecer no tempo certo e depois desaparecer. Pouco antes do tempo 140, altere o valor de X do Scale para 0 e marque pressionando I. Vá para o tempo 141 e aumente o X do Scale e marque pressionando I nesse tempo. Vá alguns frames para frente e volte o valor do XX para 0 e marque. Veja a animação do facho de luz. Se você quiser, pode adicionar outros filtros para ajustar brilho, contraste, saturação. Vamos agora adicionar uma terceira cena, dessa vez, escolha Full Copy. Altere o nome dessa terceira cena. Essa terceira cena é a cópia exata da cena principal. Nessa cena, a gente vai aproveitar apenas a esfera principal, a câmera e o plane de fundo. Então, mova a esfera principal para um layer vazio. Selecione a borda da câmera e mova para um outro layer vazio. Por último, mova o plane para um mesmo layer da câmera. Selecione os objetos que restaram e delete-os. Vá para o layer onde ficou a esfera principal, selecione A, pressione Shift S e posicione o cursor ao objeto selecionado. Abra um menu de opções. Pressione 1 para a vista frontal e marque Lock to Cursor. Assim, quando rotacionar a visualização 3D, a esfera sempre estará em foco. Vamos agora modelar essa esfera com o símbolo da emissora.
Entre no modo de edição, pressione Z para modo wireframe, pressione A para desselecionar todos os vértices e no modificador Subsurf, desmarque a visualização. Pressione B para box de seleção e selecione apenas os vértices mostrados. E delete os. Saia do modo de edição. E adicione um modificador Mirror. Marque os eixos X e Z desse Mirror. Mova um Mirror para cima na pilha de modificadores. Marque também a opção Clipping do Mirror. Entre novamente no modo de edição. Pressione KA para fazer cortes na malha. Quando terminar, pressione Enter. Faça um novo corte, como mostrado. Selecione o vértice mostrado, pressione Shift V para deslizar esse vértice na malha. Volte à visualização do Subsurf. Pressione Ctrl Tab para alterar para um modo Faces. Pressione C para pincel de seleção e selecione as faces do retângulo. Depois delete as. Saia do modo de edição e dê Apply no modificador Mirror apenas. Volte para um modo de edição, pressione Ctrl Tab para alterar para modo de arestas. Pressione Alt e clique sobre uma das arestas do retângulo para selecionar as demais em loop. Pressione E para extrusão. Mova um pouco as arestas extrudidas para trás. Pressione E novamente para mais uma extrusão. Puxe novamente para trás e aumente um pouco nos eixos X e Z. Faça novas extrusões e vá puxando e diminuindo. Vamos habilitar uma opção do Blender. Vá no menu File e User Preferences, aba Add-ons. Digite Loop Tools. Habilite esse add-on. Com as arestas em loop selecionadas, pressione W. Loop Tools. Círculo. Volte para um modo, Vértices, e pressione Alt M para unir os vértices no centro. Bom, o resto é modelagem, e fica a critério do artista. Quando terminar, volte os 3 objetos para o Layer 1. Com o cursor no centro, adicione um objeto, texto. Rotacione esse texto 90 graus no eixo X. Pressione Tab para entrar no modo de edição e alterar o texto. No menu de texto, vamos mudar a fonte. Geralmente as fontes ficam na pasta Windows, Fontes. Localize a fonte que você quer e abra. Nesse menu, podemos editar algumas características do texto e adicionar extrusão.
Para modelar a letra L, temos que transformar esse texto em uma curva ou em uma malha. Vamos criar a animação final, quando a esfera se transforma no logotipo e entram as letras. Nesse exemplo, estou criando a animação a partir do tempo 240 até 260. Então, a animação da transformação da esfera no logotipo será entre 220 e 240. Volte para a cena principal. Abra o Node Editor em alguma workspace. Adicione um novo Color Mix e posicione na linha após o Add. Adicione um novo Render Layer com nossa terceira cena. Ligue esse novo Render Layer na porta 2 do Mix. Zere o valor do Mix e marque no tempo 220. Vá para o tempo 240 e altere o valor do Mix para 1. Marque. Clique para renderizar essa terceira cena. Ainda no tempo 220, renderize também a primeira cena. Veja como ficou a animação da transformação da esfera no logotipo. Aqui não ficou muito legal por causa do filtro de cores. Vou tirar. Renderize apenas um frame. Veja que ele está renderizando também a cena 3, onde modelamos o logotipo. Porém, essa cena 3 só deveria aparecer no momento da transformação. Renderizar ela agora só vai aumentar o tempo para concluir o trabalho. Mesmo limitando o espaço de tempo da renderização da cena 3, ela vai ser renderizada junto com a tela principal. Ainda não sei como fazer para isso não acontecer, mas podemos fazer uma gambiarra para que a renderização da cena 3, antes da transformação, seja mais rápida, pelo menos. Volte na cena 3. Selecione a câmera na vista lateral. No tempo 220, pressione e marque Rotation. Vá para um frame antes. Rotacione a câmera em 90 graus, no eixo X, e marque novamente Rotation. Antes do tempo 220, a câmera olha para baixo, onde não tem nada. Então a renderização fica mais rápida. Agora, a cena 3 gastou apenas 3 segundos para renderizar, e a cena 1, 54 segundos. Vamos alterar alguns parâmetros do renderizador para melhorar esses tempos. Na guia Sampling, diminua o número de samples do render, por exemplo, para 64 ou 32. Em Light Paths, diminua os valores de Bounces e Transparency. Em Performance, diminua o Start Resolution. Vamos renderizar de novo e ver quanto tempo gastou dessa vez. Com esses ajustes, gastamos 29,7 segundos, bem menos que os 54 segundos da outra vez. Mas tem como melhorar, caso você tenha uma placa de vídeo. Vá ao menu File, User Preferences, aba System.
Onde está escrito Compute Device, veja se há um botão CUDA. Clique no CUDA e veja se sua placa de vídeo aparece logo abaixo. Ao habilitar essa CUDA, no menu de Render, já aparece a opção Device. E você escolhe GPU Compute. Para renderizar com a GPU, devemos configurar na guia Performance um tamanho maior de tiles, por exemplo, 256 por 256 ou 512 por 512. Isso melhora o desempenho, mas apenas quando usamos GPU. Veja que o tempo de renderização da cena 1 caiu para 15,75 segundos. Devemos aplicar essas configurações de render também na cena 3. Lembrando que, em todas as cenas, a configuração da resolução do vídeo deve ser a mesma. Se, por exemplo, na cena 1, você configurou o tamanho de vídeo como 50% de 1920 por 1080, todas as outras cenas devem estar assim. Não se esqueça de habilitar um áudio codec para renderizar o áudio. Já aprendemos como inserir esse áudio. Configure a pasta e o nome do arquivo onde o vídeo será gravado. Configure o tipo de arquivo, se será uma sequência de imagens, PNG, por exemplo, ou um vídeo qualquer. Com tudo configurado, mande-o renderizar.